Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um Buildercasts. E como vocês pediram no vídeo passado, né? O pessoal escreveu sim nos comentários. E o sim era para a gente criar então um formulário em etapas, tá? E aqui eu vim hoje então para mostrar para vocês como eu criei aqui no caso este formulário em etapas que vocês estão vendo aqui. A ideia é mostrar como foi feito. Isso aqui é uma das formas de fazer, tá? Não leve em consideração o exemplo de tabelas que eu utilizei e tudo mais. Foi uma modelagem bem simples, tá? Não é algo que você vai sair utilizando, mas é a questão conceitual que eu utilizei ali, de uso de sessão e também dos formulários que foram utilizados para fazer esse passo a passo. Beleza? Então, bora mostrar como foi feito isso, tá? Então, o que que eu utilizei aqui, tá? Primeiro eu vou executar para vocês verem como funcionou, tá? Então, a gente pode ver que tá aqui no menu do lado, tem, né, os itens para trocar, mas isso aqui é só porque eu não tirei do menu estes formulários, tá? Então, aqui eu trabalho com três formulários livres, tá? Aqui a ideia era escolher um evento, então, por exemplo, o evento 01. Escolho aqui modalidades, eu dou um próximo, defino aqui o nome de uma pessoa, por exemplo, teste do João, informa um documento, tá? Pode ser qualquer coisa aqui, não estou validando nada. Dou um continuar, vou para uma última etapa, tá? Tá na etapa 3 aqui, onde eu quero informações de endereço, tá? Então aqui, endereço, tá? E aí eu finalizo, inscrição finalizada, como se fosse uma inscrição em evento, só que bem simples, tá? Então, como eu fiz isso, tá, pessoal? A gente vai começar aqui olhando o modelo de dados que foi criado aqui, tá? É um modelo bem simples, mas para mostrar a funcionalidade de criar essas etapas dentro da plataforma e dentro do Med Builder, tá? Então, aqui eu tenho uma tabela de eventos. Eu criei aqui uma tabela de modalidade de evento, tá? Então tem várias modalidades daquele evento. Depois uma tabela para vincular, né, a pessoa, né, modalidade, então quais as modalidades que a pessoa está fazendo naquele evento. Uma tabela de pessoa e uma tabela de pessoa endereço, tá? Algo bem simples para gravar dados em várias tabelas durante o processo, tá? Essa foi a minha ideia. Então eu gravo dados na pessoa, eu gravo dados na pessoa endereço e eu gravo dados também na pessoa modalidade, tá? Então, como foi feito isso, tá? Eu criei formulários livres para fazer isso, porque por padrão os formulários eles vão salvar registros automaticamente na base de dados, mas aí também depende do que você precisa de componentes, de você, como você quer fazer, tá? Se tivesse um mestre detalhe, já ia ser um pouquinho mais diferente. Talvez a gente faça um vídeo em relação a isso, tá? Então, iniciando, tá? Então, foi um formulário livre. Eu coloquei aqui na parte superior, tá? Um TPage Step, eu defini as etapas, ó, etapa 01, etapa 02, etapa 03. Defini que nesse caso a etapa ativa é o 01, tá? Coloquei aqui o meu exemplo simples, coloquei uma combo de eventos e um check group aqui, tá? Esse check group, então, é sem banco de dados, porque eu fiz, no caso, a minha TDB combo preencher o check group num evento de saída aqui, tá? Então eu tenho aqui um on-change evento, e nesse meu on-change evento, eu monto um critério com um evento. Então, vai fazer where evento ID igual ao evento que está vindo por parâmetro, tá? E eu utilizo um TDB chat group reload from model, né? Passando aqui o nome do formulário, passando o nome do campo, que é modalidades, passando também o nome da base de dados, que eu chamei de form etapas, a tabela de modalidade de evento, a classe de modelo, no caso, né? Chave, coluna descritiva e aqui então o critério, certo? E o options, tá? Aqui a gente pode trocar para array, que foi do exemplo. Deixa eu tirar fora. Eu passo um array vazio, eu não quis customizar nada, né? Nesse caso, o padrão, tá? Aqui no options a gente passaria outras propriedades do check, tá? Do check group, no caso, beleza? Então, bem simples esse código aqui para fazer o reload. Então, essa primeira etapa, tá, do evento foi feita assim. Então, a gente seleciona aqui, né, de acordo com, posso trocar aqui, ele muda, né, para mim, as modalidades, tá? Ah, e aí o segredo começa no nosso botão de continuar, tá? Aqui começa um pouco, no caso, assim, dessa mágica, né? Como é que a gente faz para ir para outra página? Como é que a gente faz para salvar essas informações, tá? Só antes aqui falar também que neste campo aqui, eu defini que ele é um campo obrigatório, bem como a parte das modalidades, tá? Outra coisa que eu fiz nesse meu exemplo aqui, o meu botão continuar, eu coloquei para ele tipo de chamada, tá? Somente executa a ação, tá? Eu não quero que ele fique recarregando a tela caso dê um erro, tá bom?
porque eu não quis fazer nada aqui automático para repopular, por exemplo, o nosso tcheck group aqui neste caso, tá bom? Então você pode utilizar aqui tipo de chamada somente executa a ação, certo? Agora vamos dar uma olhadinha aqui então no nosso evento, tá? De continuar, como ele foi criado, tá? Então ele é bem simples, tá? Utilizando aqui as classes do framework. A gente começa aqui, por exemplo, ó, fazendo um thisForm validate. Então a gente faz a validação do formulário chamando este método do formulário. Depois eu faço um thisForm getData para me retornar os dados do formulário no padrão correto, tá? Que o framework processa isso para a gente. E aqui então eu faço uma verificação, tá? Se existe já o form etapas dados, né? Se existir, se não existir, no caso, eu estou criando um std class, tá? Um objeto vazio, ok? Dentro desse objeto vazio, eu coloco então num atributo chamado etapa 1 os dados que vieram por post, que vieram na hora que eu submeti este formulário, tá? Com isso feito, a gente vai fazer um tSession setValue. Então a gente vai jogar na sessão, tá bom? A gente vai setar na sessão, na posição form etapa dados, esse objeto que a gente já recém criou, tá? Que ele vai ter um atributo que é o etapa 1. Com isso feito, a gente passa para a próxima etapa, tá bom? Então, assim, eu até utilizei aqui um snippet de ir para a página, tá? Que é esse aqui embaixo, ir para a página, tá? E aí ele me gerou esse código aqui, que aí a gente avança para a próxima etapa, beleza? Então, referente à parte da sessão, para quem não conhece, você pode usar aqui o obter valor da sessão, definir valor da sessão, então ele gera aqui um exemplo de código para a gente, tá? Então é assim que a gente fez essa primeira parte aqui, tá? Então aqui escolhi as modalidades, clico no continuar, ele vai salvar na sessão, tá bom? Nesta posição aqui da sessão, o nosso objeto com os dados, tá? E aí, então, a gente vai para uma etapa 2, tá? Que é algo bem simples, a gente pede ali informações pessoais, tá? E nesse meu evento de continuar, aí sim também a gente começa a trabalhar com a sessão novamente e fazer validações. Validamos aqui o formulário, se tiver campo obrigatório, é claro, tá? Lembrando também, tá, pessoal, que esse botão continuar aqui também é um tipo de chamada somente executação, tá? Fiz o ajuste necessário aqui também no Page Step, tá? Então eu adicionei a etapa 1, etapa 2, etapa 3 e disse agora que a ativa é a etapa 2. Para facilitar a criação desses meus 3 formulários, eu criei o primeiro formulário e depois eu fui clonando os demais, tá? Então eu clonei para o etapa 2 e depois eu clonei para o etapa 3. Então assim eu mantive um padrão, tá? Só tive que ajustar aqui qual é a etapa ativa neste formulário, tá? Nesta etapa, tá? Então voltando aqui para o nosso código do continuar, ele é muito similar ao do primeiro, tá? A diferença aqui é que eu faço uma validação, ó. Se não tiver, né, forma etapas dadas, se tiver vazio essa posição da sessão, eu vou disparar aqui uma mensagem de erro e vou voltar, vou mandar ele de volta para a etapa 1, tá? Então ele não consegue passar para a etapa 3, por exemplo, se ele não clicar no botão, tá? Então o que mais a gente tem aqui, ó? Eu estou definindo então a etapa 2, antes era a etapa 1 com o meu dado. Estou setando novamente na sessão, tá? E aí depois a gente faz aqui um load page mandando para a próxima etapa, no caso a etapa 3, tá? Então é bem simples. Etapa 3, finalmente chegamos nela, tá? Então vamos seguir aqui na sequência. Então eu vou botar aqui o nome João das Neves e um documento, né? Qualquer código. Eu vou dar um continuar. Caímos então na etapa 3, onde ele informa o endereço dele, tá? Essa aqui é a ideia nesse formulário aqui, tá? Questão do endereço, tá? Seria só para informar o endereço mesmo para a gente fazer, né? Agora, gravar os dados nas, nas tabelas que a gente se propõe no final, né? Então, esse nosso formulário aqui, de etapas, a ideia é salvar os dados no final só, tá? Quando finalizar, quando chegar na última etapa, a gente vai salvar, vai persistir de fato essas informações, tá? Então, aqui no nosso continuar, tá? Aqui também a gente poderia colocar um finalizar, por exemplo, trocar o método, tá? O nome desse método. A gente tem aqui um código-fonte, tá? Similar aos anteriores, entretanto, a gente vai salvar dados em tabelas diferentes, tá? Então aqui a gente começa validando o formulário, pegando os dados dele, abrindo uma transação, tá? O nome da minha base de dados é form etapas, pego da seção, ok?
Então, se não tiver nada aqui definido, já diz que a etapa um não foi concluída, tá? Poderíamos, inclusive, melhorar aqui para fazer da etapa 2, tá? E como é que eu faria da etapa 2? Então, a gente pode fazer aqui na hora esse ajuste, ó. If not dados da etapa 2. Então, aqui, por exemplo, né, se chegasse aqui, né, você poderia fazer mais uma verificação assim, tá? Deixa eu até aumentar aqui a fonte. Acabo esquecendo. Vamos lá. Então, você poderia fazer mais verificações, tá? O que mais a gente tem aqui, então? Aqui eu estou definindo, né, umas variáveis para ficar mais fácil até o entendimento o manuseio, tá? Então, eu só criei aqui o dados etapa 01, dados etapa 02, dados etapa 03, que vem aqui na nossa variável de seção, que é o form etapas dados, que ele é um objeto que tem esses três atributos, tá? Aí, pessoal, a gente começa, então, a gravar os dados, tá? Bem manual aqui, então a gente vai pegar assim, ó, pessoa, new pessoa, definimos o nome, o documento e aí store. Salvamos a pessoa. Depois, a gente vai salvar o endereço dessa pessoa, tá? Então, a gente vai pegar o endereço da pessoa, vai definir a pessoa ID desse endereço, tá? O endereço que veio ali na etapa 3 e salvamos, tá? Depois disso, então, a gente vai salvar as modalidades que foram escolhidas na etapa 1, tá? E elas estão dentro dos dados da etapa 1. Aqui eu verifico se tem informações, ok? E aí eu vou fazer aqui um for each. Eu vou percorrer essas modalidades e vou salvar elas na nossa tabela pessoa modalidade, aonde a gente vai informar aqui, ó, pessoa ID, o modalidade evento ID, e o evento ID também eu adicionei aqui caso a gente quisesse fazer uma edição depois, tá? Então, a gente salva, tá? Fecha a transação, salvou, e a gente persiste esses dados, tá? Vale lembrar que neste meu exemplo aqui, eu não estou verificando se já existe uma pessoa com aquele documento, tá? Foi algo bem simples, ok, pessoal? E aí, por fim, tá? Fechamos a transação, limpamos a nossa variável de exceção chamando um del value, passando aqui o nome form etapas dados, ok? Faço um new message, dando a informação inscrição finalizada. Terceiro parâmetro, né, uma ação para voltar para o primeiro formulário, tá? Para a primeira etapa, ok? Então, essa aqui, pessoal, é uma forma de fazer, tá? Uma forma simples da gente trabalhar, salvando na sessão e indo nas etapas, e no final, na última etapa, então, persistir os dados, né? Esse aqui é um exemplo que dá para trabalhar dessa forma, né? Nesse exemplo simples que eu fiz, ok? Então, olha só, vamos finalizar aqui, então, o cadastro. Rua principal, número 500, por exemplo. Finalizamos, tá? Então, aí ele volta para o início, a gente começa tudo de novo, tá? Então, se eu acessar aqui, por exemplo, administração Database Explorer, vim aqui no meu form etapas, eu vou ver aqui evento cadastrado, ok? Modalidade do evento, foram as que eu deixei pré-cadastradas. E aí a gente vai ter então a pessoa, que eu acabei de criar, então, o Jonas Neves, certo? Depois a gente criou aqui um endereço, tá? Para essa pessoa, que está naquela outra tabela. E por último, então, a gente tem aqui o pessoal modalidade com as modalidades que eu escolhi na primeira etapa, tá? Agora, pessoal, o que que eu vou querer de vocês, tá? Deixa nos comentários se vocês querem que eu continue fazendo aí o formulário em etapas, um outro tipo de formulário, ou de repente aqui a gente pode adicionar botões para voltar as etapas e fazer como se fosse uma espécie de edição, só que com os dados da sessão. Ou, enfim, melhorar isso ou utilizar um outro tipo de formulário de etapa, tá? Então, por hoje era isso. Acredito que foi um vídeo um pouco rápido, tá? Em decorrer em comparação com os outros, só que eu acredito que vai ser de grande utilidade para vocês nos sistemas que vocês estão criando aí dentro do Mad Builder, tá? Então, pessoal, não deixa de colocar os comentários com o que mais vocês querem ver aí nos próximos vídeos em relação, né? A, por exemplo, esse aqui que eu fiz em específico, saindo daquela série que eu tinha começado, tá? Então, se vocês quiserem algo a mais para esse tipo aqui, coloca nos comentários que aí a gente faz. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo.